Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez sejam derramadas em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, viu? Hoje, sabadão, estamos aí com o nosso Pit Stop Church, né? Somente através aí do meio online, né? E nós estamos aí explorando a cultura pop, né? Tivemos um tempo aí com o universo Marvel, semana passada enfiamos os Minions aqui no meio, e hoje nós vamos ter uma outra, né, uma outra área que estaremos trabalhando, né? E a ideia aqui é que nós possamos fazer comparações de situações, de personagens, de todo esse universo pop, né, no caso, com a Bíblia Sagrada, né? E assim tirando algumas lições que possam aí, no caso, acrescentar à nossa vida. Aqui ao meu lado está minha esposa, a pastora Luciene. Ela vai estar, no caso, lendo um texto da Palavra de Deus, que vai servir de base para nós estarmos aí, no caso, ministrando a palavra. E em seguida ela vai estar orando. Pastora? Amém. Graças e paz a todos. Muito bom estar novamente aqui com vocês, né? Como sempre, não é presencial como gostaríamos, mas graças a Deus que Deus preparou esse momento. Amém. Mesmo sendo online, estamos juntos, amém? Temos esse recurso, então, né? Esse recurso é maravilhoso e temos que aproveitar, não é? Então, obrigado por você estar aí. Louva a Deus que você está acompanhando conosco, amém? Vamos começar o nosso culto hoje lendo lá no livro de Isaías, Isaías 55, verso 8, amém? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, glória a Deus por isso, né? Amém. Os pensamentos do nosso Deus é muito mais alto que o nosso, e os caminhos do nosso Senhor é muito melhor que o nosso. Muito mais elevado, né? Com certeza. Vamos orar e buscar a presença do Senhor, amém? Pai amado, nós oramos nesse momento, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Nos achegamos a Ti, ó Pai, Te agradecemos pelo Teu amor, Te agradecemos pela Tua graça, misericórdia, Te agradecemos que o Senhor tem o melhor para nós. Obrigado. Os Seus caminhos não são os nossos, mas os do Senhor é muito melhor que os nossos. Queremos andar nos Seus caminhos. Os Seus pensamentos, ó Pai, também não são os nossos, mas também são muito mais elevados que os nossos. E queremos estar em comunhão com o Senhor, ligados ao Senhor, ó Pai. Obrigado por cada jovem, cada adolescente que está acompanhando esse momento. Obrigado por cada família, cada lar que está conosco nesse momento. E que a Tua palavra encontre nosso coração morada hoje. Que venha nos transformar, venha nos curar, venha nos restaurar, ó Deus. Queremos, ó Pai, consagrar ao Senhor esse culto, esse momento, pedindo a Tua visitação, a Tua presença. Que o Senhor esteja em cada família, em cada lar, falando nesse momento, ó Pai. Nós agradecemos porque estamos aqui junto com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, né? Estejamos realmente sendo aí abençoados pela presença de Deus. Vamos ter aquele momento gostoso de louvor, né? De adorar a Deus, de se achegar a Deus. Então aproveite para engrandecer o nome do Senhor, para se achegar à presença dele e esteja declarando aí o seu amor. Amém? Temos esse momento de louvor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a ministração da palavra de Deus, ok? Vamos lá.
mim. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que Deus esteja iluminando a sua vida, né? E através do louvor ele seja engrandecido, seja exaltado em todo o tempo, né? Que Deus possa realmente fazer maravilhas em cada coração, viu? Bom, no Pit Stop de hoje nós estaremos falando aí sobre um personagem brasileiro. Você deve ter visto aí já no nosso anúncio, né? Vamos falar do Zequinha, né? O Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Faz tempo, né? Hoje ele está já um moço já formado, né? Mas na época ele fazia realmente um trabalho legal no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Ele é o mais novo da turma, né? No caso, Zequinha, ele é pequeno, sapeca, né? E muito, gente, mas muito curioso, chegando a ser até mesmo desagradável em muitas situações, né? Tanto que ao menor sinal de alguma coisa que ele não entenda, que ele não compreenda, logo ele dispara. Por quê? Né? E aí vai iniciando, né? Ele começa com um porquê e vai iniciando uma sequência de porquês até alguém perder a calma e berrar. Porque sim, Zequinha. É bem por aí, né? E olha só, vamos ter um trechinho aí, só pra você, né, no caso, se lembrar dessa situação do Zequinha aí, né? Presta atenção como é que era. Puxa, como o céu é diferente aqui de cima! Por quê? Ah, porque nós estamos acostumados a ver o céu lá da Terra, mas aqui é diferente, horas. Por quê? Porque não tem nuvens, não tem poluição. Por quê? Porque aqui de cima o céu fica mudando de cor. É, se bem que pela Terra a gente consegue ver o céu mudando de cor. Por que o céu muda de cor? É porque sim, Zequinha! Bom, você viu aí, né? As questões fazem parte, gente, do desenvolvimento humano em todos os níveis. Somos curiosos por natureza e fazemos perguntas quase que o tempo todo. Queremos respostas, queremos entender, queremos compreender as coisas, e isso é super natural, viu, gente? Mas o interessante é que apreciamos perguntar, questionar, criticar, mas não gostamos de ser perguntado, não gostamos de ser questionados, não gostamos de ser criticados, não gostamos de dar respostas, viu, gente? Como no vídeo, né, do Zequinha, quando as perguntas são feitas a nós, e principalmente quando não sabemos a resposta ou a resposta não nos favorece, geralmente isso nos tira a paz, né? E por quê? Né? Porque temos que pensar, gente, temos que raciocinar, temos que avaliar e muitas vezes temos que nos expor, né? O texto que a pastora leu lá em Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isso coloca a sabedoria, o conhecimento e os caminhos de Deus num nível muito mais elevado. Inclusive Deus afirma isso em seguida, no verso 9, ele fala o seguinte, lê para nós aí, pastor. Amém, vamos lá? Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então tá aí, né? Realmente, há um nível muito elevado. Sim. Mas o mais interessante é que Deus não deseja que isso fique assim, né? Há uma passagem na palavra de Deus que mostra que Deus, ele quer que nós alcancemos esse nível, ou venhamos buscar esse nível, né? Lá em 1 Coríntios 2,9, lê para nós, pastora. Amém, vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, amém. Então é isso aí, gente, né? Vocês estão vendo aí que no caso os porquês, as perguntas, né, as indagações, na verdade, elas são necessárias, porque Deus quer que nós alcancemos esse nível, né? Então é importante que haja realmente, né? Deus colocou aí essa curiosidade, colocou esse impulso de perguntar e tudo mais. Só como eu disse, nós não gostamos quando as perguntas são direcionadas a nós, né? Deus, ele tem interesse que nós alcancemos um nível maior de conhecimento e sabedoria. E é aí que entra a necessidade das perguntas e das questões, gente. Para que possamos crescer em sabedoria e conhecimento, se faz necessário perguntar, questionar, indagar, inquirir, interrogar. Geralmente somos nós que fazemos perguntas para Deus, né? Geralmente nós temos aí uma limitação muito grande na questão de conhecimento, né? Então nós é que fazemos perguntas para Deus.
Mas encontramos inúmeras passagens bíblicas, gente, em que Deus é quem faz as perguntas. E são perguntas, gente, que levam as pessoas a refletir, a pensar com mais profundidade. Para você ter uma ideia, vou fazer aqui um ping-pong com a pastora aqui, um bate-pronto. A gente vai estar fazendo aqui algumas questões aqui, apresentando alguns textos bíblicos, que mostra algumas perguntas bastante profundas, né? Olha só coisa interessante. Deus, ele perguntou para Adão. Amém, vamos lá. Gênesis 3, verso 9 e o verso 11. Onde estás? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí, tá vendo? Deus pergunta para a mulher. Gênesis 3, verso 13. O que é isso que fizeste? Numa outra ocasião, Deus pergunta para Caim o seguinte, lê aí, pastor. Gênesis 4, 6 e 7 e 9 e 10. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Onde está o seu irmão Abel? O que foi que você fez? Olha quantas indagações Deus fez aí para Caim, né? E aí, numa ocasião, muito mais para frente, num tempo mais remoto, na verdade, o anjo do Senhor pergunta para Jacó. Vamos lá. Gênesis 32, 27. Qual é o seu nome? Parece simples, mas Parece simples, mas foi uma pergunta que realmente bem direta naquele momento. Deus ainda pergunta para Moisés o seguinte. Vamos lá, né? Êxodo 4, verso 11. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? E Êxodo 14, verso 15. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É isso aí, né? Então, tá vendo? A Josué, Deus faz a seguinte pergunta. Vamos lá. Josué 1, verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A Samuel, Deus pergunta o seguinte. 1 Samuel 16, 1. Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Deus pergunta para Elias, gente, quando este passou a noite numa caverna. 1 Reis 19, 9. O que você está fazendo aqui, Elias? Jesus, ele perguntou a uma mulher que foi pega em adultério, ele perguntou o seguinte, lê para nós, pastora, lá no Novo Testamento. João 8, verso 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E para finalizar, né, tem dessas perguntas assim, mas para finalizar, olha só o que Jesus perguntou para Paulo. Atos 9, verso 4. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então é isso, gente. Cada uma dessas perguntas obrigatoriamente fez com que se pensasse, se refletisse, se meditasse na resposta a ser dada. Em todas elas, Deus já conhecia a resposta. Mas a pergunta não era para Deus saber, mas era para cada um crescer. E lembre-se sempre disso, que Deus usa muitas vezes esse método de perguntar, de fazer com que nós possamos refletir, né? É aquela questão, nós não gostamos de ser perguntados, nós não gostamos de ser questionados, mas Deus se utiliza muitas vezes desse método, dessa forma, né? Porque Deus quer que você, eu, cada um de nós venhamos a pensar, gente, tá? E nessa linha de pensamento eu quero fazer aqui algumas perguntas. Eu gostaria que você refletisse e respondesse de maneira sincera. Que você tivesse realmente esse momento de interação, né? São perguntas que envolvem com certeza, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus, para que as respostas sejam aí realmente adequadas. As perguntas são as seguintes: o que é normal? O que é anormal? Quem vai fazer a diferença entre o normal e o anormal? Quem vai preparar a lista do que é normal? Quem é que vai preparar a lista do que é anormal? O normal é aquilo que gostamos de fazer? O normal é aquilo que os formadores de opiniões dizem que é? O normal é aquilo que a mídia espalha por aí? O normal é aquilo que a sociedade aprova? O normal é aquilo que o governo oficializa? O normal é aquilo que a igreja tolera? Vamos a algumas questões sobre isso. É normal engravidar uma adolescente que mal saiu da puberdade? É normal gerar filhos sem a proteção de um lar?
É normal abandonar o esposo ou a esposa por causa de outro homem ou de outra mulher? É normal deixar o filho só com a mãe ou só com o pai depois da separação? Aliás, é normal a separação de um casal? É normal seduzir um homem casado ou solteiro e levá-lo para a cama? É normal violentar uma mulher, seja ela casada ou solteira? É normal abusar sexualmente de uma criança, maltratando-a para sempre? É normal deixar o homem o contato natural de mulher e se inflamar com outro homem? É normal deixar a mulher o contato natural, do homem e se inflamar com outra mulher? É normal o casamento de homem com homem, de mulher com mulher? É normal o ódio? É normal a vingança? É normal deixar livre o assassino e pôr na cadeia aquele que maltratou um animal ou derrubou uma árvore? É normal a concentração de riqueza? É normal a concentração de pobreza? É normal o consumismo? É normal o desperdício? É normal a mentira? É normal a calúnia? É normal a exploração sensacionalista da vida privada? É normal a tortura? É normal a ditadura? É normal a opressão? É normal a discriminação social, política, racial e religiosa? É normal o fanatismo religioso? Responda você. Avalie. Muitas vezes, como disse, nós não gostamos de ser perguntados e sermos questionados. Mas avalie cada uma dessas perguntas, uma por uma. Com certeza vai ser um exercício formidável de avaliação, de introspecção e, consequentemente, de crescimento. Geralmente, nós respondemos que é normal ou anormal aquilo que nos é conveniente. Temos respostas prontas dentro da nossa conveniência. O duro vai se justificar essas respostas erradas diante de Deus, gente. Então, pense com profundidade, reflita com sinceridade. Veja se isso está te levando para um nível maior de sabedoria ou de conhecimento, ou se está, no caso, denegrindo o seu interior, o seu ser, o seu relacionamento com Deus. Não gostamos de responder, nós gostamos mais é de perguntar. Porque é mais fácil, né, pastor? É mais fácil, né? Não exige comprometimento em você perguntar, mas em responder exige. Mas se queremos crescer, precisamos responder, e responder com sinceridade, não por conveniência. Então, essa ilustração do Zequinha, de ser curioso demais, nós precisamos ter também essa postura, ter essa posição, de deixar Deus também fazer perguntas a nós, não somente nós perguntas a Deus, E é sobre isso que eu quero orar com você, A pastora vai estar dirigindo esse momento de oração, e é sobre isso que nós queremos colocar diante do altar de Deus, As questões que Ele apresenta para nós, as perguntas que Deus faz para nós. Todas essas perguntas que nós fizemos aqui, com certeza vai, ter as suas variações e até mesmo algumas polêmicas às vezes. A ideia não é essa. A ideia é que você pense, que você reflita. Porque muitas coisas que nós temos achado normal é na verdade anormal, E muitas coisas que são anormais nós temos levado de maneira normal, E precisamos refletir sobre isso, Precisamos permitir que Deus nos pergunte, permitir que Deus fale conosco, que Deus realmente faça as suas questões sobre a nossa vida. E Ele age. Ele utiliza desse método para fazer esse tipo de coisa. Vamos orar? Vamos pedir que Deus possa nos abençoar, pastor. Amém. Bem, eu gostaria até de levar um pensamento nas perguntas que foram feitas. Nós vimos aqui durante a ministração que Deus fez muitas perguntas, várias perguntas. E essas perguntas que o pastor Tony fez agora, não veja como o pastor Tony fazendo, a igreja fazendo, mas o próprio Deus fazendo. Exatamente. Como se Deus estivesse te perguntando o que é normal, como é tudo isso, Eu particularmente creio muito, no Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Eu não sei como você, se relaciona com Deus, como você se relaciona com a Bíblia Sagrada, o quanto você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, Eu creio que ela é 100% a palavra de Deus. E eu quero que você creia assim também, dentro da palavra de Deus. E imagine essas perguntas que foram feitas hoje aqui, o próprio Deus te perguntando. Você respondendo para Deus, não para nós, Não respondendo para a igreja, Não respondendo para os pastores, mas entre você e Deus, um bate-papo entre você e Deus,
né? O que você responderia para Deus se Ele te perguntasse tudo isso? E os vídeos, né, os cultos que nós fazemos, eles ficam gravados. Você pode voltar e ver de novo esse culto, né? Você pode rever novamente esse culto. Você pode com calma ver essas perguntas e estar tendo um bate-papo com Deus, falando com Deus, respondendo para Deus. Eu creio que isso pode mudar muita coisa no teu coração. Amém? Fica uma coisa entre você e Deus. Amém? Vamos orar e que o Espírito Santo nos ajude a sermos sinceros em nossas perguntas e principalmente nas respostas. Vamos lá. Vamos orar. Pai amado, toda honra e glória seja dada a Ti. Amém, Jesus. Nós agradecemos pelo Teu amor conosco e nós agradecemos porque o Senhor não é um Deus que agora está nos julgando. Não. O Senhor não está nem julgando e nem condenando. Mas o Senhor está aqui, ó Pai, nos abençoando, nos ajudando, nos ensinando. Aleluia. O Senhor é um Deus presente, um Deus de amor, um Deus que quer o melhor para nós. Aleluia. E como foi lido desde o começo, os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Os seus caminhos são mais elevados que o nosso. O Senhor tem o melhor para nós. E aquilo que o Senhor tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram. O Senhor tem coisas tremendas para cada um de nós, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, estar tendo esse diálogo com o Senhor, diante dessas perguntas que foram feitas hoje aqui. Perguntas simples, mas que nos constrangem muitas vezes. Perguntas que muitas vezes mudam o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, conforme a nossa resposta, Senhor. E nós queremos, ó Pai, ser sincero contigo ao responder cada uma delas. O desejo do nosso coração, ó Deus, é que cada jovem, cada adolescente que está acompanhando o culto de hoje, e não só o jovem e o adolescente, mas as famílias, as pessoas que estão acompanhando esse culto, possam refletir em cada pergunta e responder em seu coração, no relacionamento contigo, ó Deus. Jesus. E que através de cada resposta, o Senhor esteja ministrando, o Teu Espírito Santo esteja ministrando. E, ó Deus, muitas vezes nós não temos resposta para isso. Muitas vezes a dúvida em nosso coração, devido a uma sociedade corrompida, um mundo mudado, uma situação que vivemos no dia a dia, ó Pai, nós às vezes não sabemos mais o que é certo e errado, o que é normal e anormal. Muitas vezes, ó Pai, o nosso coração está cheio de dúvidas, sem saber realmente o que é certo e o que é errado, o que é normal e o que é normal. Mas nós queremos convidar o Espírito Santo, amém, Jesus, esteja conosco nas respostas de cada pergunta. Espírito Santo, nos ajude a chegar a uma resposta certa, a um caminho certo, a um caminho bom, a pensamentos bons. Colocamos nossas vidas no Seu altar, meu Deus. Colocamos agora cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está aqui acompanhando esse culto no Seu altar. E que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada coração as Tuas verdades, o Teu querer, os Teus propósitos para cada um de nós. Nós oramos, nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um bate-papo com Deus. Depois desse culto, terminando aqui, fica algo entre você e Deus. Amém? Amém. Deus possa estar nos abençoando, agindo em nosso coração, fazendo o que for necessário aí para haver essa transformação na nossa vida, né? E a questão é exatamente essa, né? Deus nos faz perguntas, Deus nos questiona, né? Eu disse que geralmente somos nós que fazemos perguntas para Deus. E é natural, não é errado não. É bom. Mas nós precisamos também saber responder o que Deus nos pergunta. Amém. Então que você possa ter essa postura, ter essa posição e permitir que Deus possa transformar, né? Dependendo da resposta, você venha aprender. Porque a proposta aqui é aprender, gente. A proposta aqui é que possamos crescer. A proposta de haver esse contato, essa cumplicidade, é para que nós possamos aprender, crescer, sermos melhores. Ok? Deus possa abençoar demais a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos aí caminhando para o encerramento aqui do nosso pit stop de hoje, né? Quero aqui deixar alguns avisos rápidos. Amanhã, às 7h30, teremos o culto presencial lá na igreja. Benditas Famílias, o endereço está aí, no caso, também é na imagem. Então esteja realmente aí participando. É claro que tem as restrições ainda para o grupo de risco, para as crianças, estão impossibilitadas ainda de participarem. Os pais estão fazendo aquele rodízio, né, de ficar em casa, um com as crianças, o outro vem para a igreja, o outro fim de semana há uma mudança nesse sentido. Enfim, é necessário restrições. Venha com a máscara, né, mantenha o distanciamento, enfim, tudo aquilo que já está sendo mais do que anunciado aí. Mas teremos o culto presencial amanhã, às 7h30, lá na Igreja Evangélica Água Viva, certo? E que possamos estar juntos ali, né? Quanto maior número de pessoas estiverem ali, no caso, mantendo, é claro, essas restrições, com certeza estaremos tocando, né, o mais e ainda no coração de Deus, com o nosso louvor, com a nossa adoração e com a nossa presença diante dele, na casa dele. Se você, por algum motivo, né, ou por esses motivos, não pode estar presente,
teremos a transmissão online do culto ao vivo, ok? Então fica marcado o nosso próximo encontro, amanhã às 7h30, lá na Igreja Evangélica Água Viva, você que pode ir, e para você que não pode, através aí do YouTube, através do Facebook, inclusive você pode deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal no YouTube, manda um WhatsApp, enfim, né? Manda um oizinho ali, ó, tô assistindo, tá uma benção, enfim, coisas do gênero, tá certo? Esteja realmente participando com a gente da melhor maneira e assim Deus vai nos abençoando também, tá certo? Alguma coisa mais, pastor? De repente, aproveitando o tema, quer deixar alguma pergunta, deixa aí no WhatsApp, nas redes sociais. Se nós soubermos responder, a gente responde. Se não soubermos, vamos na palavra e buscar a direção de Deus. Nós vamos estar aí, né, interagindo juntos. Amém? Maravilha. Que Deus te abençoe. Amém. É só isso aí? É isso aí. Então tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã lá na igreja, ou aqui no Face ou no YouTube, se Deus assim permitir. Ok? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.